Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando na alimentação do Espírito. Alimentar o nosso Espírito é viver esse encontro com a mãe e o seu filho. É atender os pedidos da mãe e viver os passos do seu Filho Jesus. Nossa Senhora hoje nos coloca a viver na pegada de Jesus, que Ele deixou no caminho do Calvário, para que cada um de nós possamos ser um sinal de contradição na vida dessa nação, que agora que está vivendo momentos tão afastados de Deus, estão se revoltando e se rebelando contra o Evangelho. Nós estamos vivendo esse momento porque precisamos estar unidos a Nossa Senhora. E nessa mensagem de hoje, a gente vai aprender muito com Nossa Senhora. Eu quero agradecer vocês que estão se inscrevendo no canal, vocês que estão orando o Santo Terço, vocês também que estão orando junto no church, vivendo esse momento da palavra, vivendo também esse momento de um encontro com nosso Senhor e nosso Deus. Abra o seu coração para que a palavra ela vai germinar, para que a palavra vai deixando você ser conduzida por Nossa Senhora, ser conduzida e conduzidos por Nossa Senhora e também pelo seu Filho Jesus, fazendo a conversão e um encontro verdadeiro com Ele. Esse canal tem esse aspecto, essa finalidade de mostrar quem é Jesus na sua vida e de quem é Maria. Evangelizando com Maria, levar as pessoas a ser filhos e filhas de Deus. Amém? Que essa graça venha a acontecer em você, na sua família e onde você estiver. Nós vamos vivendo essa graça de estar caminhando rumo aos céus. Amém? Conto com você. Assista esse vídeo até o final e coloca todas essas palavras no seu coração para que você possa viver o momento da graça, do encontro verdadeiro com nosso Senhor e nosso Deus. E a leitura do livro hoje vai estar na página 185, 184 e 185. Vamos então para a leitura, onde traz para nós sinal de contradição, onde Nossa Senhora vai mostrando o caminhar de Jesus no Calvário para que a gente possa segui-lo. Vamos então. 2 de fevereiro de 1976. Apresentação do menino Jesus no templo. Não vos perturbeis, meus filhos, se não sois compreendidos por alguns, antes, se sois abertamente criticados e perseguidos. O meu coração permite isso para vos habitar e não por o vosso apoio em nenhuma criatura, mas só em mim. Apoiai-vos sobre o meu coração imaculado, filhos prediletos. Deixai-vos levar como o menino Jesus se deixava levar nos meus braços à casa do Pai. Jesus apresentava-se no templo sobre este meu coração de mãe para ser oferecido ao Senhor. No momento em que eu o entregava nas mãos do sacerdote, o velho profeta Simeão revelava que a mãe tinha sido escolhida por Deus para esta oferta. Será posto como sinal de contradição e uma espada transpassará a tua alma, mãe.
Também vós, pequenos filhos, consagrados ao meu coração imaculado, sois hoje chamados a ser este sinal de contradição, pela vossa vida, que será unicamente o Evangelho vivido. Hoje acredita-se cada vez menos no Evangelho do meu Filho Jesus, e até na Igreja alguns tentam interpretá-lo de maneira humana e simbólica. Vós vivereis à letra o Evangelho. Sereis pobres, simples, puros, pequenos e totalmente abandonados ao Pai. Pela vossa palavra, que repetirá de maneira cada vez mais forte e clara a verdade que o meu Filho Jesus vos veio revelar. Vede quantos vossos irmãos sacerdotes atraçoam a verdade, tentando adaptá-la à mentalidade do mundo, impelindo-os pela falsa ilusão de serem melhor compreendidos, mais ouvidos e mais facilmente seguidos? Não há nenhuma ilusão mais perigosa do que esta. Anunciai sempre com fidelidade e clareza o Evangelho que viveis. O, vos, o vosso falar seja sim, sim, não, não. O resto vem do maligno. Por isso deixai-vos guiar e conduzir com docilidade pela Igreja. Vede agora como o Papa anuncia fortemente a verdade e com a sua voz cai cada vez mais num deserto. O meu coração de mãe é ainda transpassado por uma espada ao ver com o Santo Padre este meu primeiro filho predileto é deixado cada vez mais sozinho, também pelos seus irmãos sacerdotes. Sede vós, sacerdotes, consagrados ao meu coração imaculado. A voz que difunde no mundo inteiro tudo o que o vigário do meu filho ainda hoje anuncia com firmeza para a salvação dos meus pobres filhos perdidos. Pelo vosso testemunho, que deverá ser luz e exemplo para toda a Igreja. Foi determinado pelo Papa que o vosso testemunho seja cada vez mais doloroso. Repito-vos, filhos, que o caminho pelo qual vos conduzo não, filhos, vou ler mais uma vez, foi determinado pelo Papa que o vosso testemunho seja cada vez mais doloroso. Repito-vos, filhos, que o caminho pelo qual vos conduzo é o da cruz. Não temais se aumentarem as incompreensões, as críticas e as perseguições para convosco. É necessário que isso aconteça, porque, tal como o meu filho Jesus, também vós sois hoje chamado a ser sinal de contradição. Sereis cada vez mais seguidos, mas também sereis cada vez mais rejeitados e perseguidos. Quando atacam a vossa pessoa ou o meu movimento, respondei com a oração, com o silêncio e com o perdão. Em breve sereis chamados para a batalha em campo aberto, quando forem atacados o meu filho Jesus, eu própria e a Igreja e o Evangelho. Só então, conduzidos pela minha mão, sereis em campos abertos para dar finalmente o vosso testemunho público. Por agora, continuai vivendo com simplicidade, entregando-vos todos aos cuidados deste meu coração imaculado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Leitura da carta aos Coríntios.
Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos, e por último de todos, apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça que Ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, então essa mensagem hoje, Nossa Senhora, da Palavra de Deus, da Carta aos Coríntios de Paulo, vai fortalecendo a nossa fé e mostrando para nós hoje o nosso caminhar e por que a igreja também está de uma tal maneira, né, assim, dilacerada, desacreditada. Como nós católicos estamos caminhando, né, num caminhar de irmãos verdadeiros em Cristo, ao rumo ao Calvário, ou nós ainda estamos lentamente não querendo ir, nós estamos assim de uma maneira, como que eu posso colocar aqui, com uma fé esfriando, né, com muitas dúvidas nesse nosso caminho. Mas Nossa Senhora ela vai trazendo que nós precisamos ser contradição. Precisamos ser um sinal de contradição, porque se nós não formos um sinal de contradição, a nossa fé não é verdadeira. A nossa fé, ela é vã, como vai dizer Paulo. Nós precisamos ter esse momento de ser desacreditado, de viver de uma forma diferente, como a gente vai assim caminhando para poder entender os jovens hoje, para que a gente também possa entender a vida da igreja também hoje. Nesse momento que Nossa Senhora coloca aqui, que é preciso que nós deixemos ser levado, como Jesus deixou ser levado nos braços da mãe, para apresentar ao nosso Senhor e nosso Deus, para que a gente possa se ofertar. Nossa Senhora ela traz também os sacerdotes
e ela traz também a cada um de nós nessa grande oferta. Porque cada batizado também tem essa missão de levar Jesus aos corações. Mas uma coisa que também Nossa Senhora vai pedindo, que a palavra do Evangelho, que nós vivemos a palavra do Evangelho e que nós sejamos o Evangelho vivo. Viver a letra do Evangelho e ser o Evangelho vivo significa fazer tudo o que o Evangelho nos ensina no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida. Assim a gente vai trazendo para dentro de nós Cristo. E Cristo vai realizando em nós este sinal de contradição. A gente vai vivendo diferente dos outros demais. E a gente vai levando, né, esse caminhar a um ponto de uma entrega total a Deus, até mesmo da nossa vida. Tem muitos que já estão aí se doando e se entregando, sendo mártires, né? Eu digo mártir da Igreja Católica. Porque existe aí perseguições da parte evangélica, mas o que eu quero colocar a parte católica, que Nossa Senhora está mostrando o catolicismo. Mas, enfim, tem também aqueles que estão sendo perseguidos pelo Evangelho. O Evangelho está sendo perseguido de uma tal forma que a gente não desacredita até mesmo o Evangelho, de tal forma que está sendo perseguido. Então, se a gente vê no ponto de vista o que está acontecendo, a gente vai buscar a entender um pouco a Igreja de Deus. Quando Jesus Cristo vai dizer que a porta do inferno não abalará a Igreja, então acontece que ela está sendo sacudida. E eu vou colocar aqui a mensagem que Nossa Senhora também vai falando sobre o Papa, o primeiro sacerdote, né, predileto. Quantas vezes a gente maltrata o que o Papa nos mostra, a verdade, e aí a gente quer viver uma verdade do Evangelho de uma forma diferente. Ele coloca que todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos que ser tratados de uma maneira como filhos e filhas de Deus, não pelos nossos pecados, mas pelo que nós somos. O pecado, ele nos transforma de filhos de Deus para condenado ao inferno. Por isso é que nós precisamos ser acolhidos como os filhos de Deus e afastados do pecado. Nós não podemos condenar, porque só quem condena é Deus. A nossa condenação traz para nós mesmos a nossa. Quando nós condenamos uma pessoa ao inferno, nós estamos condenando junto. Somos um espelho. E aquele espelho reflete a sua imagem. Se você está condenando, é mesmo que você está condenando a si próprio. Então é isso que o Papa está mostrando para nós. E nós estamos caminhando na contramão. Então a gente vai vendo que também tem pessoas que querem levar o Evangelho de uma forma humana, trazer uma forma humana para poder atrair multidões. E a gente vê isso em muitas pessoas. Eu estou vendo isso em muitas pessoas e colocando até jovens. Não lê a Bíblia. Não lê uma parte do Evangelho para falar daquela mensagem, mas sim vai aderindo palavras como se ele estivesse lendo ali o Evangelho, como se ele estivesse lendo ali uma passagem bíblica e fazendo as comparações, e ele nem sequer olhou para a Bíblia está só ali do lado. Ou até mesmo a Bíblia nem está. A gente pode ver isso, que essas palavras, ela está arrastando multidões, trazendo multidões, mas não é o Evangelho. O Evangelho não está sendo lido. A palavra não está sendo lida.
Assim a gente vai colocando até mesmo dentro da Igreja Católica. Tem pessoas dessa forma, não só nas outras áreas e outras religiões protestantes e evangélicas, mas também dentro da Igreja Católica, até mesmo com padres e com bispos, que nós somos seres humanos. Nós às vezes achamos que a igreja está vazia, que a gente precisa alcançar os corações das pessoas, e aí a gente começa a usar esse tipo de alvo, de palavras, alvo de pescar, de jogar o anzol, de jogar a rede e arrastar multidões. Mas a gente não percebe que não é dessa forma. A gente tem que ser sinal de contradição. Ser sinal de contradição é às vezes pregar para 2, 3 pessoas, 4, 5. A gente vai vivendo essas perseguições, a gente vai sendo abandonado, assim como Jesus foi. É o caminhar com Jesus. A salvação vem da palavra dele, vem dele, não vem de nós. Nós somos seguidores, nós precisamos seguir esses passos. Como Paulo ele seguiu, e Paulo vai falar que ele é um abortivo, ele não é digno de ser chamado apóstolo, mas a graça aconteceu na vida dele. E se a gente vê essa mensagem de Paulo, a vida de Paulo, a gente vai compreendendo que Paulo ele pregou em lugares que não, em lugares pagãos, em lugares assim que houve, né, um rei, eu não estou muito lembrado, que eu li muito sobre Paulo. Ele chega em um lugar pagão, aí que a pessoa chega e fala para ele: você quase me transformou em um cristão. Para você ver, ele vai pregar, não porque ele quer docilidade na palavra e vai trazendo algo que as pessoas querem ouvir, não. Ele vai trazendo algo certeiro da palavra verdadeira, da palavra em Cristo. Por isso que ele vai falar: se as pessoas não crêem no que ele prega, então a sua pregação foi em vão e a fé foi em vão. Não adianta a gente querer viver uma vida cristã fora da igreja, ser católico fora da igreja e sem viver o que o Evangelho nos ensina. Não adianta nada eu fazer comparações aqui do Evangelho, se o Evangelho pede para que a gente possa amar, possa viver o amor de Cristo, possa viver as nossas fraquezas como Cristo viveu, pode sermos também, né, assim, abandonados, perseguidos, como Cristo foi. Porque o nosso viver não está aqui nesse mundo. O nosso viver está no mundo com Cristo. Está vivendo no reino dos céus. Aqui nós temos a mera missão, como Paulo, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho e de seguir sobre a graça de Deus. Se não for isso, é em vão o nosso batismo. É em vão a nossa fé em nosso Senhor e nosso Deus. E para finalizar, essa mensagem hoje vai trazendo também um momento da gente refletir sobre a igreja, sobre Paulo VI e João 23. João 23, naquela época, em 1965, 64, ali por volta de 64, 65, houve uma necessidade de fazer uma reforma na igreja, porque a igreja precisava rever momentos de que a palavra de Deus, as pessoas deveriam compreender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela era assim pregada no latim, não tinha ainda ali uma tradução para que as pessoas compreendessem. Então muitas coisas dentro da igreja precisava ser mudada, precisava dessa reforma. E aonde começou a fazer o Concílio Vaticano II, aonde depois o Papa João 23 morreu, não conseguiu ali completar. Então Paulo VI começa então ali uma continuidade, e ele ainda foi além do que estava para ser realizado no Concílio Vaticano. Só que
a porta da igreja foi abalada pelo inferno. Porque Paulo VI, ele é devoto de Nossa Senhora. Ele é mariano. Ele vai, então, às congregações marianas. Ele vai a convento, a eventos marianos. Ele, então, faz encíclicas marianas. Então, ali, ele busca Maria para dentro da igreja. Ele busca Maria no seu concílio, no seu na sua vida pessoal, para então conduzir a igreja. Ele traz a mãe da igreja para conduzir a igreja à Mãe Celeste. Aí o que acontece em 1968? A igreja é abalada pela revolução de uns jovens na França que apenas queria que ferir toda a igreja e ferir toda a nação. Eles estavam querendo ali viver o sexo livre. E nesse momento que eles queriam o sexo livre, virou uma febre, e foi contaminando todos os jovens, porque aquilo dali saía fora do contexto familiar, das tradições familiares, né? E então ali acabaria com toda a família, acabaria com toda a igreja, pregaria algo diferente da igreja, uma liberdade. E a liberdade em que a carne gritava, em que queria que isso acontecesse. E depois disso ainda veio ali também manifestações a favor da liberação do aborto, porque muitas mulheres iam ficar grávidas, então precisava ter ali a licença do aborto para que elas pudessem abortar e viver a sua vida, então, no pecado. Então esse pecado, ele traz até os dias de hoje. Por que a gente hoje não está tendo aí mais famílias firmes, mais famílias tradicionais, vivendo ali as tradições e os preceitos, a ética e a moral da família? Por causa disso. Porque vem desde 1968 essa grande reviravolta que vai colocando na cabeça do jovem o inferno, abalando a igreja, colocando na cabeça dos jovens para que eles pudessem fazer isso. E fazendo isso, afasta muitos da igreja. Tira muitos da igreja, porque a igreja, ela quer os sacramentos, e todos os sacramentos, e principalmente o sacramento do matrimônio, é onde a gente nos coloca diante de Deus que queremos uma só esposa, queremos só uma só mulher. E é onde a mulher coloca diante de Deus que ela tem que ter um só homem, um só esposo, um só marido. E dessa forma, para os jovens não é aceitável, não se aceita. Se quer mais de um. Não se quer compromisso, não se quer filhos. E aí então fere todo o coração de Deus de uma maneira arrasadora. A igreja também, de uma certa forma, é contaminada. A igreja naquele tempo foi contaminada, esvaziou os conventos, esvaziaram também ali tem os conventos e os seminários. E também foi esvaziada a própria igreja. Não se ia muito mais à missa, esvaziou por completo. Aonde a porta abriu para encher de fiéis, para que eles pudessem receber a palavra, para que eles pudessem agora compreender a palavra, foi ali de uma forma sacudida e derrubado muita gente. E muitos cristãos, até hoje, são tirados da igreja. A fé, igual Paulo vai dizer, essa pregação de Paulo, de pregar o evangelho, está vivendo de uma forma hoje como viveu naquele tempo. As pessoas aceitam em um certo momento e depois vem ali e desacredita. É vã a sua fé se você não acredita e se você não segue o que é pregado o evangelho. O evangelho é pregado para que a gente viva, para que a gente tenha fé, uma fé constante, uma fé verdadeira,
uma fé simbólica. Não podemos achar que o mundo pode salvar, que eu posso viver do jeito que eu quero. Não, eu preciso viver como Cristo quer que eu viva. Eu preciso fugir, porque é uma luta. Verdadeiramente é uma batalha, como Nossa Senhora coloca aqui, uma batalha que nós vamos batalhar entre os céus e a terra, com todos os anjos e os santos ao nosso lado, ao nosso favor. E essa graça de Deus, ela vem acontecer na nossa vida quando nós temos Nossa Senhora como a nossa mãe, quando nós temos Nossa Senhora como nossa medianeira. E assim a igreja caminha junto, e a igreja verdadeira de Cristo. E assim nós somos chamados a viver nesse momento, nesta união. Aí vai chegar um dia em que nós somos colocados a viver nessa fé, nos doando a nossa vida, porque seremos perseguidos e mortos, como muitos estão morrendo. Como também uma pessoa colocou ali nos comentários, no chat, que uma irmã foi perseguida com a Bíblia na mão. Então, para que a gente possa ver que isso já está acontecendo, nós já estamos dando testemunho da nossa fé. Nós já estamos em campos abertos e dando testemunho aí da nossa fé, dessa perseguição e de sermos um sinal de contradição. Muitos estão sendo um sinal de contradição e eu aguardo você, que você também seja esse sinal de contradição. Que você também diga não a essas coisas fáceis do mundo, que você diga sim somente ao Evangelho, que você se doa verdadeiramente à Nossa Senhora e ao seu Filho Jesus. Que você possa viver uma vida constante, contínua, na sua encontro verdadeiro com nosso Senhor e nosso Deus, e também você vai fazendo conversões ao longo da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo. Por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunhas da sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Que nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.